Imagine uma metrópole vibrante, uma cidade fervilhante de vida e movimento incessante. Este centro urbano dinâmico, em escala miniatura, espelha a célula eucariótica, uma maravilha de organização intrincada e atividade incansável. Dentro desta cidade celular, uma rede logística sofisticada, conhecida como tráfego intracelular, opera incansavelmente, garantindo que as moléculas cheguem aos seus destinos precisos no momento exato necessário. No coração deste sistema, encontramos as vesículas, minúsculas bolsas delimitadas por membranas que atuam como caminhões de entrega celulares. A célula eucariótica se distingue pela sua notável compartimentalização. Visualize bairros distintos e especializados dentro da nossa cidade, cada um com uma função única. O núcleo, o centro de comando que abriga o projeto de DNA. O retículo endoplasmático, uma extensa rede de fábricas e autoestradas. O complexo de Golgi, um centro refinado de processamento e embalagem. Os lisossomos, os centros de reciclagem e demolição. E inúmeras outras organelas, cada uma delimitada por membranas. Esta compartimentalização exige um sistema de transporte preciso e eficiente. E as vesículas, brotando de uma membrana doadora e fundindo-se com uma membrana-alvo, são os veículos primários para este trânsito celular. Elas transportam uma carga diversa: proteínas recém-sintetizadas, lipídios, carboidratos e até mesmo resíduos celulares destinados à reciclagem ou degradação. Este tráfego vesicular está longe de ser aleatório. É uma dança meticulosamente coreografada, orquestrada por um elenco de moléculas especializadas. Imagine os principais atores, as proteínas de revestimento, atuando como equipes de construção de vesículas. Proteínas como clatrina, COP e COPI ligam-se à membrana doadora, moldando-a e selecionando a carga a ser transportada. A clatrina, por exemplo, é vital na formação de vesículas em vias endocíticas e da rede trans-Golgi para os lisossomos, enquanto COP e COPI facilitam o transporte entre o RE e o Golgi e dentro do próprio Golgi. Em seguida, entram as proteínas Rab-GTpases, os controladores de tráfego. Cada Rab-GTpase é específica para um compartimento ou rota de transporte particular, funcionando como chaves moleculares. Elas recrutam proteínas de ligação, garantindo que a vesícula seja direcionada para o compartimento-alvo correto. Estas proteínas de ligação atuam como pontes, conectando a vesícula ao compartimento-alvo, reconhecendo as Rab-GTpases tanto na vesícula quanto na membrana-alvo, aproximando-as. Finalmente, as SNARs, os motores de fusão, completam o processo. As VSNARs residem nas vesículas e as TSNARs nas membranas-alvo. À medida que a vesícula se aproxima, as VSNARs e TSNARs interagem, formando um complexo estável que aproxima as membranas e catalisa a fusão, libertando a carga no compartimento-alvo, tal como fechos moleculares unindo e fundindo membranas. A síntese da maioria das proteínas celulares ocorre nos ribossomos, organelas encontradas tanto livremente no citosol quanto ligadas ao RE. O destino final de uma proteína é determinado por sequências específicas de aminoácidos chamadas sequências sinal. As proteínas destinadas ao citosol, mitocôndrias, peroxissomos ou núcleo, são sintetizadas por ribossomos livres no citosol. Sequências sinal específicas guiam algumas dessas proteínas pós-traducionalmente para suas organelas-alvo, como se observa com as proteínas mitocondriais importadas através de translocadores na membrana mitocondrial. As proteínas destinadas ao sistema endomembranar, o retículo endoplasmático, Golgi, lisossomos, endossomos, membrana plasmática ou secreção, seguem uma rota diferente. A sua síntese começa nos ribossomos livres,
mas a presença de uma sequência sinal. Retículo endoplasmático no início da proteína direciona o ribossomo para o RE. A partícula de reconhecimento de sinal, SRP, reconhece esta sequência, pausa a tradução e acompanha o ribossomo e o mRNA para o RE. Os lisossomos são os centros de reciclagem da célula, repletos de enzimas hidrolíticas, hidrolases ácidas, capazes de degradar várias macromoléculas proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. A via lisossomal é essencial para diversos processos. A endocitose internaliza material extracelular, formando endossomos. Os endossomos iniciais amadurecem em endossomos tardios, que então se fundem com os lisossomos, criando endolisossomos. Dentro do endolisossomo, o material endocitado é decomposto. A fagocitose, realizada por células como macrófagos e neutrófilos, engloba partículas grandes, como bactérias e detritos celulares. O material fagocitado reside dentro de um fagossomo, que se funde com os lisossomos para formar um fagolisossomo, onde as enzimas lisossomais destroem o material englobado. Na autofagia, a célula come-se a si mesma, degradando componentes citoplasmáticos, organelas danificadas ou agregados proteicos. O material a ser degradado é envolvido por membranas, formando um autofagossomo, que então se funde com os lisossomos. A reciclagem de receptores é um processo eficiente. Após um ligante se ligar a um receptor na membrana plasmática e ser internalizado por endocitose, o receptor pode ser reciclado e devolvido à membrana plasmática para reutilização. Isto conserva energia e garante um fornecimento contínuo de receptores. Nos endossomos, o receptor dissocia-se do ligante num ambiente ácido, e vesículas transportam o receptor de volta para a membrana plasmática. As proteínas lisossomais são sintetizadas no retículo endoplasmático, glicosiladas no Golgi e direcionadas para os lisossomos através de manose 6-fosfato. As células também secretam moléculas para o ambiente extracelular através de duas vias principais de secreção constitutiva: a via padrão, que ocorre continuamente em todas as células, e secreção regulada, que ocorre em células especializadas que libertam grandes quantidades de moléculas em resposta a um sinal específico. As proteínas para secreção constitutiva são embaladas em vesículas no Golgi e libertadas na membrana plasmática por fusão vesicular, libertando continuamente componentes da matriz extracelular e proteínas da membrana plasmática. A secreção regulada, por outro lado, é observada em células especializadas em secretar grandes quantidades de moléculas após um gatilho específico, como um sinal hormonal ou neural. As proteínas para secreção regulada são concentradas e armazenadas em vesículas secretoras especializadas que se acumulam no citoplasma. A libertação destas vesículas é desencadeada por um sinal, como um aumento na concentração de cálcio intracelular. Exemplos incluem a libertação de hormônios por células endócrinas, a libertação de neurotransmissores por neurônios e a libertação de enzimas digestivas por células pancreáticas. No entanto, este intrincado sistema de tráfego celular pode ser explorado por patógenos intracelulares, como bactérias, vírus e parasitas, para invadir, sobreviver e replicar-se dentro da célula hospedeira. Os patógenos desenvolveram estratégias para subverter a maquinaria celular. Muitos patógenos entram na célula por endocitose, ficando encerrados em fagossomos ou endossomos. Para sobreviver, alguns patógenos escapam do fagossomo para o citosol antes da fusão lisossomal. Listeria monocitogênese e Shigella são exemplos, usando toxinas ou sistemas de secreção para romper a membrana fagossomal. Outros patógenos permanecem dentro do fagossomo,
mas inibem a fusão com os lisossomos, evitando a degradação, como Mycobacterium tuberculosis e Legionella pneumophylla, que podem alterar o ambiente do fagossomo ou interferir com as proteínas Rab e SNAR necessárias para a fusão. Alguns patógenos são resistentes às enzimas lisossomais e sobrevivem dentro do fagolisossomo, utilizando-o como um nicho protetor para a replicação, como Coxiella burnetii. Finalmente, os patógenos podem manipular o tráfego vesicular para criar compartimentos replicativos especializados, ou desviar vesículas para as suas próprias necessidades. Chlamydia trachomatis, por exemplo, forma um vacúolo replicativo chamado inclusão, que interage com endossomos e Golgi para adquirir nutrientes e evitar a degradação. Em conclusão, o tráfego vesicular intracelular é um processo fundamental para a vida da célula eucariótica, um sistema complexo e dinâmico, orquestrado por uma diversidade de moléculas especializadas. Desde a síntese e direcionamento de proteínas, até a reciclagem celular, secreção e mesmo interações com patógenos, o tráfego vesicular desempenha um papel crucial em inúmeras funções celulares. Uma compreensão detalhada deste sistema é essencial para desvendar os mecanismos básicos da vida celular e para desenvolver novas estratégias terapêuticas contra doenças infecciosas e outras patologias ligadas a disfunções do tráfego intracelular. A intrincada e fascinante dança intracelular continua, revelando a beleza e a sofisticação da vida à escala microscópica.